Paz do Senhor, meus irmãos. Rapaz, que ambiente, que atmosfera maravilhosa nós estamos sentindo aqui nessa noite. Aproveitando então, quero que você abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6. Pastor Alisson, Deus abençoe. Pastora Tânia, Deus abençoe vocês. Muito honrado de estar aqui. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, tá. Versículo 1 primeiro, depois nós vamos ao versículo 6. Quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Eu tenho certeza que você sairá daqui renovado, fortalecido por aquilo que Deus tem para liberar sobre a tua vida. E o texto vai dizer assim, versículo 11, 1, Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você pode repetir comigo? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 6 agora, que vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido de todos nós. Capítulo 11, versículo 1, versículo 6. E todas as histórias desses exemplos de homens de fé, todos nós já ouvimos, já lemos, já meditamos sobre. Mas eu quero trazer aqui dentro deste contexto, para que nós possamos ter a seguinte compreensão: que Deus é o Deus que faz coisas impossíveis, que Deus é o Deus que não se limita às condições, às circunstâncias. Se você olhar as histórias de cada um desses homens que são citados aqui, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Abraão, Moisés, Davi, Sansão e tantos outros que são citados nessa passagem bíblica, você vai perceber que há algo em comum com cada um deles: a impossibilidade. Cada um deles estava diante de coisas e causas que eram impossíveis, improváveis de acontecer e de se estabelecer. Mas o que é maravilhoso, que eles também tinham em comum, é que eles serviam a um Deus que faz coisas impossíveis. E é essa convicção que nós devemos ter quando estamos diante de impossibilidade, enquanto estamos diante de coisas que tentam de alguma forma nos desmotivar, tenta de alguma forma nos paralisar, tenta de alguma forma nos retirar da posição que Deus requer que nós estejamos. Nós devemos nos lembrar: Deus foi fiel no passado, Deus é fiel no presente, e Deus continua fiel no futuro. E as impossibilidades do presente não significa que elas determinarão o que acontecerá no futuro. Ao contrário disso, é apenas um cenário criado por Deus, para que o seu futuro venha resplandecer a graça, a bênção e os milagres de Deus sobre a tua vida. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que está acontecendo agora, com o que aconteceu no passado, e tudo isso vai norteando as nossas tomadas de decisões. E muitas vezes nós vamos parando de agir por fé e começamos a agir por razão, começamos a agir por lógica humana, começamos a agir conforme o nosso bolso, começamos a agir conforme o nosso network, começamos a agir conforme as possibilidades que a vida, que os recursos vão abrindo para nós. Mas eu quero desafiar você aqui nessa noite a pegar a perspectiva da sua vida e começar a colocar um filtro no seu olhar. E esse filtro se chama fé. Esse filtro que, quando colocado diante dos nossos olhos, torna aquilo que é impossível, possível, torna aquilo que é improvável, provável, torna um cenário de caos em um cenário de milagres. E é isso que eu quero que você saia daqui respirando e dizendo para a tua alma cansada, dizendo para a tua alma desesperada: acalma-te, alma, porque o meu Senhor que vive se levantará, o meu Senhor que vive se colocará. O que eu quero que você entenda é que é a fé, esse óculos, essa lente, esse filtro divino,
nos faz confiar em coisas improváveis, em coisas que nós não estamos palpando, em coisas que não estamos pisando, em coisas que não estamos vendo, mas em palavra que foi dada a nós. O apóstolo Paulo vai dizer que agora, pois, não andamos mais pela nossa vista, mas andamos por fé. Então, a partir do momento que nascemos de novo, nos aproximamos de Deus, como o capítulo 11, versículo 6 está nos citando, que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, precisam ter a fé ativa em Deus, porque essa fé ativa em Deus vai agradar a Deus, e agradando a Ele, o texto vai dizer que Ele nos recompensará. Se eu coloco a fé em Cristo, se eu coloco a fé em Deus, eu terei resultado, eu verei aquilo que Deus me deu como promessa. Eu quero nessa noite te trazer comigo a uma caminhada, uma jornada, para te dizer algo provável, algo óbvio, mas é algo que eu preciso frisar, que eu preciso refortalecer ao teu coração. Esses dias, meditando na palavra do Senhor, e nesse texto Deus fez vir algo muito forte ao meu coração. E enquanto eu estava me preparando para ir pregar na igreja onde eu dirijo, Deus falou ao meu coração: diga ao meu povo que faça o possível, que eu farei o impossível. Nós estamos pregando sobre o mês do posicionamento, de se posicionar, e Deus disse: diga para o meu povo, faça o possível, que eu farei o impossível. Eu disse: mas como, Deus? Me faça, traga algo mais claro ao meu coração. Ele disse: diga para o meu povo fazer o fácil, porque o difícil eu faço. Muitas vezes nós pensamos que a parte mais difícil do impossível fica com a gente. E quando você olhar para a Bíblia, você vai perceber que a parte mais fácil fica comigo, fica com você. Quando Deus diz a Abraão: Abraão, sai do lugar onde você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus está dizendo a Abraão: faça o fácil. O que é o fácil, Deus? Saia do lugar onde você está, arrume a sua família e vá em direção daquilo que eu prometi. Deus, eu não sei aonde o Senhor quer me levar, eu não sei qual é o caminho, eu não sei a direção. Abraão, faça o fácil, arrume as malas, porque o caminho eu vou abrindo, porque o lugar eu vou preparando, porque as portas eu vou abrindo. No meio de tudo isso, a Bíblia vai dizendo que Abraão chegava no lugar, e quando ele chegava, a prosperidade chegava. Era deserto, mas ainda encontrava água. Era deserto, mas o gado ainda pastava. Ei, irmão, o filho, o sobrinho de Abraão escolhe o caminho melhor, mas a Bíblia diz que Abraão fica com o pior caminho. E Deus disse: fique tranquilo, Abraão, o mais fácil é com você, o mais difícil é comigo. Então faça, irmão. Pare de arrumar desculpa para aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Pare de começar a colocar obstáculos aonde não existem obstáculos. Deus está dizendo para mim e para você: faça o fácil. Deus vai olhar para Josué: Josué, eu só quero um negócio de você. Você quer entrar na terra? Quero. O Senhor mandou eu entrar. O Senhor deu uma promessa para Moisés. O Senhor depois disse que estaria comigo assim como esteve com Moisés, mas agora tem uma grande muralha. Deus disse: você não está entendendo o mistério, Josué. Josué, o difícil é comigo, as muralhas eu cuido. Eu só preciso que você faça uma coisa, Josué. O que é, Deus? Vá lá, pega o povo e diga para o povo, todos os dias, durante 7 dias, rodear aquele lugar. E no 7º dia façam isso 7 vezes. E quando no final disso, toquem as buzinas. Josué, o fácil é com você, mas Deus, e quando eu tocar a buzina, fique tranquilo, você vai ver. A Bíblia diz que fizeram conforme Deus disse. E quando terminaram aquele 7º dia, pegaram as trombetas e começaram a soar as trombetas e gritarem como um grito de guerra. A Bíblia diz que as muralhas que eram intransponíveis começaram a cair, começaram a cair, começaram a cair. O que eu estou profetizando aqui nessa noite é que enquanto você está fazendo o que Deus está mandando, enquanto você está fazendo fácil, Deus está derrubando as muralhas. Sabe qual é o problema? É porque nós achamos que o nosso fácil é difícil.
É porque quando a gente olha para aquilo que nós temos que fazer, nós olhamos com uma ótica de lógica, nós olhamos com a razão, nós olhamos a Deus às vezes com um coração incrédulo, desconfiado, nós olhamos com desdém, nós olhamos e dizemos: Deus, mas é só isso, mas e depois? Muitas vezes nós desacreditamos do quanto Deus deixa as coisas fáceis para nós, e nós esperamos que alguém nos dê uma receita muito mais difícil e elaborada, para que a gente olhe para aquilo tudo e diga: não, isso é muito difícil, é por isso que eu não vou conseguir, é porque do jeito que você está dizendo é difícil. Só que Deus, Ele sempre vai pedir para nós aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Deus nunca vai pedir a você aquilo que você não consegue entregar. Deus vai pedir a você aquilo que você consegue entregar. Agora, a diferença de se você quer entregar ou não é uma decisão que cabe a você. Pastor, eu quero viver coisas impossíveis. Eu quero viver uma restauração no meu casamento. Eu quero passar numa faculdade melhor. Eu quero um trabalho melhor. Eu quero uma oportunidade. Eu quero um passaporte. Eu quero algo que para mim agora nesse momento é improvável, é impossível. Eu ouço Deus ecoando nessa noite dizendo: então se posicione com fé. Se posicione como alguém que acredita e não hesite em se posicionar. Mas como é que a fé é demonstrada? Como é que a fé ela é executada na nossa vida? Agindo com hesitação, agindo com incredulidade? Não, irmãos. Fé é algo que move-se com atitudes. Fé não é algo vazio. Eu tenho fé e eu fico esperando. Fé nos movimenta a continuar crendo, orando, buscando, fazendo o que é possível, fazendo o que é viável e aguardando o impossível de Deus acontecer. E Deus sempre vai querer daqueles que querem viver coisas impossíveis um posicionamento. Deus vai requerer uma ação de fé. Observe Jesus. Os milagres que Jesus vai fazer, vai efetuar. Em todos os milagres que Jesus faz, o que recebe milagre se movimenta em direção a Ele. O que recebe milagre toma uma atitude de ir até Ele. Você já viu alguma passagem bíblica que Jesus sai do seu lugar para ir procurar alguém e dizer: você quer um milagre? Você quer um milagre? Você quer um milagre? Não. Jesus andava pelos lugares aonde Ele sabia que essas pessoas estariam. E esses milagres só aconteceriam a partir da ação. A mulher do fluxo de sangue só recebe o milagre por completo por causa da ação de fé. Jairo só recebe o milagre porque tem a ousadia de se expor, se ajoelhar aos pés de Jesus publicamente e convidá-lo para a sua casa. A decisão é sua. Se você vai se movimentar em direção a quem vai fazer o impossível. Às vezes a gente quer que Deus faça o fácil e o difícil, quando na verdade Deus está dizendo: passe por meio da multidão, toque as minhas vestes, saia da tua casa, se exponha em público, diga aos homens, aos saduceus, os fariseus, aos líderes que você é líder sobre eles, que você crê em mim, e me confesse como seu salvador no meio do público, que eu farei o impossível. Deus está dizendo ao teu coração nessa noite: você está se movimentando para viver o impossível. Você está se movimentando, você está vivendo como alguém que está aberto a viver o impossível que você tanto almeja, que você tanto deseja. E talvez são coisas simples que a gente precisa fazer. Observe, esses dias atrás alguém disse para mim: faça o passaporte. Eu disse: para quê? Como é que eu vou fazer uma viagem para fora? E aí um dia minha esposa chega: nós vamos fazer esse passaporte. Nós fomos lá e fizemos. Poucos dias depois, estava eu e minha esposa sentados, comprando a nossa passagem para viajar, para ver a irmã dela em outro país. Oportunidades acontecem quando nós damos passos que parecem ser comuns, mas são as coisas comuns que Deus usa para fazer coisas impossíveis.
comuns que Deus usa para fazer o impossível. Jesus é convidado a um casamento, e naquele casamento acaba o vinho. E aí, o que é que Jesus usa para fazer vinho? Água, algo comum. Quem diria que a água ia virar o melhor vinho daquela festa? Deus pega o que é comum e faz virar extraordinário, porque sempre o melhor de Deus nunca será inferior ao melhor do homem. Deus essa noite está dizendo: me entregue o comum, viva o comum, faça o comum, faça o fácil. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você hoje? Tempestades, ventos. E as tempestades e os ventos da vida mexem com a nossa emoção. As aflições da vida mexem com quem nós somos. Confronta a nossa identidade em Cristo. Questiona quem nós somos nele. E muitas vezes nós pensamos: Deus, está demais. Essa tempestade está além das minhas forças. E a Bíblia vai dizer que Deus nunca colocará provação daquelas que nós não temos capacidade de suportar. O Espírito nos fortalece. E em Mateus capítulo 14 é uma passagem linda, que a Bíblia vai dizer que a segunda tempestade que os discípulos presenciam no meio do mar da Galileia. E no meio daquela tempestade, vento para cá, vento para lá, onda, o barco quase sendo enchido de águas. Jesus não está no barco. Os discípulos começam a ficar em desespero. E de repente a Bíblia diz que vem Jesus andando por cima das águas. Mas no primeiro momento eles não veem Jesus, eles veem alguém e acham que é um fantasma. É impossível. Como alguém vai andar por cima das águas? Ei, você não está andando com qualquer um, irmão. Ei, você não está andando com Deus com D minúsculo, não. Ei, você não aceitou um Cristo morto, pregado em uma cruz. Você serve a um Deus vivo, poderoso, que está à direita de Deus, intercedendo a nosso favor. Você serve a um Jesus que reina. É impossível para você, para ele não. A Bíblia diz que Jesus está andando por cima das águas. Os discípulos estão assustados. É um fantasma. De repente alguém ousado decide tomar uma atitude, decide sair do habitat comum da razão. E ele olha e diz: quem é você? E uma voz ecoa no meio da tempestade: sou eu, Jesus, Pedro. Você não é um fantasma. Não, sou eu, Jesus. Ai, irmão, tem hora que a gente tem que ter ousadia para viver o impossível. Tem hora que a gente tem que sair do ambiente comum e começar a viver o extraordinário. Tem hora que a gente tem que começar a entender: eu não estou andando com Deus qualquer, eu estou andando com Deus que pode todas as coisas. Espera aí! Essa tempestade não vai me baquear, essa tempestade não vai me derrubar. É um cenário para milagre, é um cenário para extraordinário. Eu posso profetizar aqui: Deus está preparando um cenário para que você viva um milagre extraordinário. Deus está preparando um cenário para que o nome dele seja glorificado. Deus está preparando um cenário. Tempestade venha para mostrar o tamanho do teu Deus. Pedro diz: então, se é o Senhor que está aí, mande que eu vá até o Senhor andando também por cima das águas. Deus está à procura de homens e mulheres que queiram sair do comum para viver extraordinário. Mano, eu imagino Pedro começando. Ele tira um pé. Sabe aquela impressão que você tem quando a água vai baixar e você já vai com o corpo preparado para dar um de ponta? Eu acho que Pedro está assim, de repente ele olha para o barco e fala: o que está acontecendo? Ele dá um outro passo, de repente começa a firmar. E Jesus: venha Pedro, e Pedro começa a andar. Irmão, o que eu quero dizer para você aqui nessa noite
é que quando você começar a marchar em direção, uma parte mais fácil disso era sair do barco, segurar a gravidade, segurar a física da água, irmão, fazer uma ponte no meio daquele lugar, era com Deus. Você está do lado, Deus está dizendo, meu filho vem, você está olhando e diz, vai dar certo não. Deus está dizendo, meu filho, o projeto é grande, tu está dizendo, não, tá bom aqui, é melhor dessa tempestade, está quase afundando, está quase indo tudo de mal a pior, mas eu prefiro aqui. Deus está dizendo, sai daí, vem até mim. O fácil está para você, irmão. Por que você está resistindo? Por que você está arrumando desculpa? Por que você está tentando de todas as formas dar um jeito de convencer a Deus que não dá para fazer? Pedro só vai. E quando Pedro vai, irmão, o difícil é com Deus. Você pode repetir: o fácil é comigo, o difícil é com Deus. O possível é comigo, o impossível é com Deus. Aí de repente, irmão, uma ponte firme no meio das águas. Levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Você só vai viver o sobrenatural porque você nessa noite vai sair desse barco do comodismo. Você vai sair desse barco da opressão. Você vai sair desse barco dessa prisão que chama trabalho. Você vai sair desse barco, dessa prisão que chama emocional. Deus está dizendo ao meu coração: é hora de sair do meio desse barco e começar a viver o extraordinário. Mas pastor, se acontecer alguma coisa errada, se der errado, irmão, Jesus está com você. E se você começar a afundar, Pedro começou a afundar. A Bíblia diz que Jesus estende a mão e diz: Pedro, a sua fé está sendo aumentada, mas ainda está pouca. Mas eu ainda te seguro, eu te sustento, porque pelas águas elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu sou o Senhor teu Deus. Para onde é que você está olhando? Pastor, eu estou olhando para as tempestades, eu estou olhando para o problema. O senhor não conhece a minha conta bancária. Pastor, eu estou olhando para o trabalho, porque muita gente na minha empresa já foi demitido. Estão dizendo que eu sou o próximo. Pastor, o senhor não conhece a minha família, a minha mulher, o meu marido. Parece que vai de mal a pior. Não tem jeito. Para onde é que você está olhando? Quem quer viver coisas impossíveis não se move pelo que está vendo, se move pelo que carrega. Se move pela fé que carrega. Pedro afundou porque começou a olhar a tempestade, começou a olhar o tempo. Jesus segurou ele. Aí Hebreus capítulo 12 versículo 2 vai dizer assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Esse é o segredo. Não deixe as circunstâncias tirarem os seus olhos daquele que pode fazer o que é impossível. Amém? Só que tem uma coisa: para eu viver o impossível, além de me posicionar, além de eu sair de uma zona de conforto em direção a coisas extraordinárias, além de viver as coisas comuns, crendo que Deus através das coisas comuns fará o extraordinário, nós precisamos aprender algo. O impossível não acontece pela quantidade daquilo que nós temos, acontece pelo quanto estamos dispostos a nos entregar a Ele. Muitas vezes nós queremos viver o impossível de Deus, mas nós não queremos entregar a nossa vida por completa a Ele. Nós queremos que Deus nos faça viver uma coisa impossível, mas nós não queremos entregar por completo o nosso casamento, não queremos entregar por completo a nossa vida financeira, não queremos entregar por completo os nossos sentimentos. Nós queremos viver no controle de alguma coisa. E para viver coisas impossíveis, irmãos, nós precisamos perder o controle e começar a entregar tudo a Deus. Deus não quer que nós vivamos um relacionamento com Ele dúbio,
com Ele e com o mundo. Jesus dizendo aos seus discípulos, dizer que vocês devem me amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser e com toda a tua força. Deus não quer você por parte, Deus quer por inteiro. Deus não depende da quantidade que você tem, mas da entrega que você está disposto a dar. Quer viver o impossível? Esteja disposto a entregar tudo. Esteja disposto a colocar tudo no altar. Deus pede a Abraão o tudo dele. Abraão, entrega o seu filho em sacrifício. Mas Senhor, é a promessa que o Senhor me deu. Leve até o monte e entregue ele a mim. A provisão de Deus só vem quando nós estamos dispostos a entregar tudo. Quando Ele tem o nosso coração por inteiro. A Bíblia vai dizer que quando chega no cume do monte, o cutelo está na mão, já está descendo para o sacrifício. A Bíblia vai dizer que então olha-se e ouve-se um barulho de um cordeiro, e o Senhor então proveu. Quando nós estamos entregando a Deus tudo que temos, tudo que somos, Deus olha lá de cima e diz: agora eu mando provisão, agora eu demonstro que sou eu quem cuido de você. Entenda, o impossível vai nos levar a entender que é melhor dar tudo a Deus do que reter para nós aquilo que não nos compete. Há projetos na minha vida, na minha casa, que eu tenho aprendido que eu preciso entregar a Deus, que se eu não entregar, não vai acontecer. A Bíblia deixa clara que Deus não divide a sua glória com ninguém. E às vezes a gente fica esperando o impossível acontecer de alguém. Nós ficamos esperando que o impossível aconteça dentro de algumas possibilidades. E sabe o que Deus faz? Deus vai fechando todas elas. Deus vai decretando o fechamento de todas as possíveis possibilidades que a gente criou na nossa mente. E Deus vai dizendo: você está arrumando uma desculpa para não entregar tudo na minha mão, mas eu estou te dando a oportunidade de entender que tudo na minha mão, mesmo que pouco, se tornará em muitas coisas. Quando colocamos o que temos em nossas mãos, Deus potencializa e multiplica para que os seus propósitos em nossas vidas seja cumprido. O que é que você tem aí? Ah, Senhor, eu tenho uma botijazinha em casa, e essa botijazinha tem só um pouquinho de azeite. A dívida que eu possuo é muito maior do que a quantidade de azeite que eu tenho em casa. Eu não tenho nada em casa. O profeta diz: ei, esse pouco que você tem pode não ser nada nas suas mãos, mas você vai entregar a Deus, e esse pouco vai ser muito. A Bíblia diz que aquela mulher então tranca a sua casa com seus filhos, pega jarros emprestados, começa a fazer todo o trabalho, confiando naquilo que ouviu do profeta. A Bíblia diz que começa a jorrar azeite, e o azeite não para de jorrar até que tenha vasos, porque Deus entendeu que aquela mulher estava disposta a entregar tudo para Deus. Aquela mulher estava disposta a entregar a sua vida a Deus. Então Deus trouxe provisão sobre a casa dela. O que eu quero que você entenda: não minimize o pouco que Deus colocou nas suas mãos. Não minimize a oportunidade pequena que Deus te deu. Não minimize os centavos que Deus te deu. Não minimize a porta pequena, que parece pequena, que Ele abriu. Simplesmente entregue tudo nas mãos dEle, porque o pouco na mão de Deus vai se tornar algo extraordinário. Meu pai tem um restaurante. Antes era uma lanchonete. Durante 17 anos ele trabalhou naquela lanchonete, vivendo em apertos, em dificuldades, quase à falência. Mas um dia os meus irmãos chegaram nele e disseram: vamos abrir um restaurante aqui, vamos colocar almoço aqui para as pessoas. E eles assim fizeram, aceitaram o desafio e começaram, colocaram ali um almoço.
No primeiro dia venderam 7 refeições. Aí olharam um para o outro e disseram: não vai dar certo. Mas continuaram crendo naquilo que Deus tinha colocado no coração deles. Hoje eu chego no restaurante do meu pai e eu fico admirado. Meu pai congrega comigo hoje. Eu fico admirado o quanto Deus prosperou em algo que parecia insignificante. Mas hoje você chega lá, não tem lugar para sentar. É 150, 200 refeições no dia que ele está vendendo. E Deus está prosperando os meus pais, porque as poucas coisas que colocamos nas mãos de Deus, por mais insignificante que pareça, Deus faz multiplicar. Pastor, eu só tenho uma portinha. Pastor, é só o início. Pastor, é algo que parece que não vai dar em nada. É nesse pouco que Deus pega e faz algo extraordinário. Lá na igreja, onde eu congrego, no tempo de pandemia, havia um irmão lá que ficou desempregado, em dificuldade. Aí um dia ele viu uma forma de fazer diademas usando miçangas. Insignificante, improvável, algo que parecia que não ia dar em nada. Aí eu cheguei lá na igreja, comecei a pastorear. 2 anos depois que ele estava mexendo com aquilo, ele chegou e me falou: pastor, sabe o que me salvou no meio da pandemia? Sabe o que sustentou a minha família até hoje? Sabe o que tem me abençoado? O que é, pastor? É essas diademas aqui. Ninguém dá nada por elas, mas todo mês Deus me abençoa. Eu pago o carro, eu pago o aluguel, eu pago comida para minha família, eu abençoo a minha família. Coisas insignificantes, quando colocadas no altar, Deus multiplica. Ele disse para mim: pastor, e outra coisa, dia de domingo eu não trabalho mais. E no meio da semana Deus provê, porque eu não preciso trabalhar no domingo, porque eu entendi que eu preciso entregar nas mãos de Deus. O que você está retendo, irmão? O que você está segurando ainda, que está te impedindo de começar a ver as coisas fluírem e acontecerem? O fácil é com você, o possível é com você, o impossível deixa que Deus fará. Irmão, a viúva de Sarepta está fazendo, olha, imagine a cena. Ela está fazendo um bolo, se preparando para comer ela e o seu filho, e depois morrerem. Não há expectativa, não há outra possibilidade. É isso que essa mulher está esperando. Mas aí Deus manda o profeta Elias. E quando o profeta Elias chega ali e pede a ela o que comer, ela diz: olha, eu não tenho. O que eu tenho eu estou fazendo para mim e meu filho morrer, comer e morrer. Mas aí ele diz para ela: faça para mim. Faça para mim. Mas como? Faça para mim. E você verá o extraordinário de Deus. A Bíblia vai dizer que aquela mulher então fez. Ela não come, o filho não come. Irmão, que mãe vai fazer isso, se não é por fé? Se não é crendo num Deus do impossível? Ela vai dar para o profeta, e a Bíblia diz que não faltou farinha na panela, enquanto houve fome naquela terra. O que eu quero dizer para você, que Deus não rouba ninguém, Deus não engana ninguém. Deus, quando nós entregamos a Ele tudo que somos, tudo que temos, e damos a nossa vida como oferta para Ele, Ele pega o pouco que nós temos e transforma em muito, porque aquele que dá semente ao que semeia, também suprirá e aumentará a semente. Irmão, aquele que dá a semente para que você semeia, também é aquele que vos suprirá e fará aumentar a sementeira. Se há alguém que é generoso, irmão, se chama Deus. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Se posicione para viver coisas extraordinárias. O impossível já está sendo gerado. Você só precisa começar a caminhar em direção a isso. Você precisa fazer como Paulo disse: agora não ando pelo que vejo, mas ando por fé. E essa fé vai nos levar a quê? A agradar a Deus. A
agradando a Deus, nós vamos nos aproximar de Deus. E nos aproximamos de Deus, Ele nos recompensará. Então, entregue tudo nas mãos desse Deus. Coloque tudo na mão dele. E determine que você viverá cada detalhe daquilo que Ele tem preparado para você. Quem quer viver o impossível, não escolhe o caminho, não escolhe o tempo, não escolhe o momento, não escolhe o lugar. Ele simplesmente vive. Quem quer viver o impossível, ele entende que o lugar aonde ele está não determina, que o tempo que ele quer não determina. O que determina é se ele está disposto a obedecer. Você não vai ver ninguém, você não vai ver ninguém vivendo coisas extraordinárias. Você não vai ver ninguém descobrindo o impossível de Deus em desobediência. Todos esses heróis da fé, todos os do Antigo Testamento, todos os que encontraram Jesus, obedeceram. Eliseu fala para Naamã: Naamã, vá até o Jordão e desça 7 vezes. Que loucura! Só vive o impossível quem está disposto a obedecer. E às vezes, irmãos, os caminhos de Deus são loucos. Os caminhos de Deus são malucos. Os caminhos de Deus são caminhos que a gente olha e diz: mas como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou passar por esse mar vermelho? Como é que eu vou passar por essa muralha? Como é que eu vou derrubar esse gigante? Como é que eu vou fazer isso? Deus está dizendo: só obedece. Só obedece. A estratégia eu estou dando. A estratégia eu estou dando. Obedeça. Naamã desce 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O que eu aprendo com isso é que a obediência é algo que faz parte da vida daqueles que vivem o impossível. Não é apenas ser obediente hoje, é ser obediente amanhã, depois, até Jesus voltar. O milagre está na obediência constante àquilo que Deus quer que nós vivamos. Na sexta vez, irmão, nada aconteceu. Poderia ter desistido, mas a Bíblia diz que ele insistiu e desce pela 7ª vez. Na 7ª vez, quando ele desce, está limpo, puro. Às vezes a gente fica pensando: será que vale a pena obedecer? Será que vale a pena continuar nesse caminho que Deus mandou? Será que vale a pena insistir nisso que parece que não está dando em nada? Será que vale a pena continuar orando por uma resposta que eu ainda não recebi? E Deus está dizendo: só continue obedecendo, mesmo que os seus olhos espirituais, físicos não estejam vendo. Só continue vivendo, só continue experimentando, porque quanto menos você imaginar, o de repente vai acontecer. Você pode fechar seus olhos agora. Deus falou, vai acontecer, tem que acontecer. Só continue. Se o meu Deus falou, só continue. Ele vai. Pastor, está doendo. Pastor, está todo mundo rindo de mim. Pastor, é impossível. Se Deus disse, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Só obedeça. Só obedeça. Porque os caminhos de Deus podem